Boa tarde. Dando continuidade na sessão 3, o planejamento para o desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação de um país. Então, nós temos o professor James Terence Coulter Wright, o professor Guilherme Ari Plonsky e o professor Philippe Durand. Nós vamos começar com a palestra do professor James Wright. Ok. Bom, eu agradeço a todos, agradeço pelo convite de estar aqui na presença de colegas com tanto conhecimento para trocar ideias e aprender um pouco mais. Eu achei que talvez seja interessante, eu vou fazer um pequeno histórico de 5 minutos do Programa de Estudos Futuro. Eu coordeno, nós criamos em 1980 um programa chamado Programa de Estudos Futuro, abordando métodos prospectivos, etc., e que vem, para nossa surpresa, ele continua vivo e atuante até hoje. Na época, Estudos do Futuro não era algo muito que entusiasmasse muitas pessoas no Brasil, né? Mas as coisas mudam. Na época, o ministro Delfim Neto falava que o futuro era dali a 6 meses. Ele era o ministro de planejamento. Também dizia que no futuro todos estaríamos mortos. Mas, a semana passada, ele, que já tem uma idade bastante avançada, escreveu uma coluna dizendo que nós precisamos pensar em 2040. Precisamos pensar à frente. Então, ele também mudou de ideia. Mas, em 1980, nós tivemos a oportunidade de criar um grupo interdisciplinar de estudos futuro. O professor Adalberto participou, uma parte nesse programa também, estudando o Proálcool, com um apoio do Banco Mundial. O Proálcool foi um programa pioneiro no mundo de inovação tecnológica para usar o álcool combustível, nos carros, e um programa que persiste até hoje e com sucesso. Estudamos as perspectivas tecnológicas e os impactos sociais e econômicos do Proálcool. Estudamos telecom também na época, estudamos estudos franceses de telecomunicações, porque estávamos fazendo para a Telebrás um estudo, e aponta um pouco os desafios do Brasil. No período de 15 anos que estamos olhando à frente, o Brasil ia mudar suas centrais digitais, as grandes centrais eletromecânicas que estavam sendo transformadas em centrais digitais. Analisamos o estudo francês e a França planejava trocar 15% das suas centrais nos 15 anos seguintes. O Brasil planejava trocar 90% das suas centrais nos 15 anos seguintes. Ou seja, o desafio era de uma dimensão completamente diferente. Na década de 80, trabalhamos com a Petrobras em diversos projetos, em especial num projeto de águas profundas, onde tivemos a colaboração do professor Michel Godet, do CNAM, antecessor do professor Philippe Durand, e um dos grandes pensadores aí da área prospectiva, E nos anos 90 trabalhamos muito com a Embrapa, com o setor elétrico, e desenvolvendo planejamento tecnológico, assim como no setor elétrico, inovação tecnológica. E nos anos 2000, um projeto de Visão 2020, pensando o futuro do Brasil, com análise regional e territorial e consulta a mais de 550 especialistas, em diversas formas. E, mais recentemente, um estudo altamente participativo sobre o futuro da cidade de São Paulo, que pensou a cidade em 2040. 30 anos à frente, como é que deveria ser a cidade de São Paulo, a cidade que nós queremos. Nesse estudo, tivemos 10 consultores internacionais, 250
especialistas locais contribuindo de diversas formas, e 25 mil cidadãos participaram online, também via entrevistas, nos parques e estações de metrô, opinando de maneira estruturada sobre as prioridades para a cidade de São Paulo. Então, pensar inovação é algo possível e que a gente tem uma experiência interessante aqui no Brasil de fazer isso olhando para o futuro de longo prazo. Agora, a realidade hoje é que o Brasil se defronta com um desafio enorme para criar um futuro melhor para a sua população. Certo? E a solução desse desafio passa, sem dúvida nenhuma, pelo uso apropriado de inovação, de ciência e tecnologia. Certo? É um dos componentes, evidentemente não o único componente, mas um componente central do problema e do nosso painel aqui. No mundo é evidente que a rapidez da evolução tecnológica, né, da comunicação, do comércio e integração global, apesar de todos os problemas do mundo, avança, né, integração global, comércio global, e o Brasil está ficando para trás, de uma maneira geral, né, ficando cada vez mais distante de ser um país bem desenvolvido. Uma prova disso, eu gosto de citar um dado curioso, que os brasileiros não se dão conta. De 2002 a 2008, foi o período do boom das commodities. No governo Lula, e a economia cresceu, e tudo aparentemente estava dando certo. Neste período, o Brasil cresceu em média 3,5% ao ano. Um bom resultado. No entanto, a Turquia cresceu 4,5% ao ano no mesmo período. A Rússia cresceu 6,6% ao ano nesse período. A África do Sul, 4,1%, mais que o Brasil. A Nigéria, 11%. China e Índia nem se fala, né? Índia, 7%, China, 10%. Mas não vale a comparação. Acho que vale a comparação com a Turquia, com a Nigéria, com a Rússia e com outros países. O Brasil cresceu pouco, mesmo nesse período que tudo estava com ventos a favor. Isto é um problema sério. Cresceu menos que os demais países em desenvolvimento. De vez em quando eu uso assim, a ideia de os países se desenvolvem e conseguem... Os países desenvolvidos saíram de uma situação de menor renda e conseguiram sair da gravidade terrestre e entrar em órbita. Israel e Chile conseguiram entrar Israel e Coreia. Eu não gosto de comparar com o Chile. O Chile é muito pequeno para se comparar com o Brasil, muito simples. A gente viu no painel anterior como o Brasil é complexo. Então não é justo comparar com o Chile. Mas Israel, Coreia são países que saíram de um patamar de pobreza na década de 60 e hoje são países com renda acima de 25 mil dólares per capita. Entraram na órbita dos países desenvolvidos. O Brasil, com 11 mil dólares, não conseguiu atingir a velocidade de escape para entrar ainda nessa órbita de países desenvolvidos. Não estou falando só de países milagrosos, não. Se o Brasil quiser atingir em 30 anos a mesma renda per capita de Portugal ou de Grécia, o Brasil precisa dobrar a produtividade de cada trabalhador brasileiro. O que quer dizer a produtividade? O valor da produção, o valor que ele gera para o PIB, precisa dobrar em 30 anos. Parte disso acontece porque o Brasil já é um país maduro. Ele não vai mais crescer por agregação de muitos jovens na força de trabalho. Certo? Ele já atingiu uma certa maturidade e nos próximos 20 anos a população economicamente ativa não vai mais crescer.
de maneira significativa, crescer 0,5% até 2030, mas aí depois estabiliza. Então, o número de trabalhadores, pessoas em idade apta para trabalhar, e esse dado refere-se de 15 a 60 anos. Nós vamos trabalhar mais do que 60 anos, com certeza, mas por diversos motivos. Seja porque queira, seja porque precisa. Mas o fato é que a população economicamente ativa está se estabilizando. Então, se queremos dobrar a renda per capita, estas mesmas pessoas precisam gerar o dobro de valor econômico, todo dia. Como que isso pode ser feito? Bom, trabalhando com mais eficiência, evidentemente, sendo mais produtivo no nosso trabalho individual, mas, em especial, usando melhor a tecnologia disponível para ganhar essa eficiência, certo? E inovando, criando produtos e serviços de maior valor agregado que possam ser vendidos no país e no exterior por um valor maior do que os valores que conseguimos conquistar hoje. Então, isto é, de fato, um desafio enorme, muito grande, que ocorre para nós, porque o Brasil já é um país maduro populacionalmente, mas ainda é um país pobre, enquanto que os países da Europa, de uma maneira geral, Europa, América do Norte, são países com uma população já também madura, mas que já geraram muita riqueza e muita capacidade de inovação. De onde vem essa... a mudança tecnológica nos traz oportunidades, sem dúvida nenhuma. Tá? Nos próximos 15 anos, se espera que por $1.000, preço de um notebook corrente hoje, por $1.000 você vai ter a capacidade de processamento de dados equivalente ao cérebro humano. Não é criatividade, não é nem emoção, nem criatividade, mas a capacidade de olhar em volta, enxergar tudo o que está acontecendo, tomar decisões, ler, um sistema cognitivo, de computação cognitiva, que hoje estão ganhando terreno. O computador ele emula o raciocínio humano. Ele não trabalha mais simplesmente compilando dados e fazendo contas, ou passando por listas de milhões de informações rapidamente. Ele emula o raciocínio humano para ajudar a analisar uma situação e tomar decisões. O Watson faz isso, já conseguiu criar, além de ganhar no xadrez, do campeão mundial, ele consegue criar receitas, fazer diagnósticos, receitas culinárias, fazer diagnósticos de problemas de saúde, com eficiência comprovadamente maior que a do ser humano. A implicação disso é que teremos mais uma revolução no ambiente de negócios, das empresas e da criação. A gente teve a revolução da agricultura, a revolução da industrial, onde as máquinas substituíram os braços, a força humana. E agora, em especial no nosso campo da administração, professor da FEA, o raciocínio, a análise de documentos, o raciocínio humano, a tomada de decisão, em muitos e muitos casos, poderá ser substituída por máquinas fazendo isso de maneira barata, eficiente, com $1.000 ele simula o raciocínio de um ser humano. Tá? Então, para muitas tarefas, isso vai ser importante. O Fórum Econômico Mundial estimou que algo como 2/3 dos trabalhos burocráticos nas organizações poderão ser substituídos por máquinas com vantagem. Então, isso, evidentemente, traz um desafio muito grande, tanto em termos de emprego, desemprego estrutural,
mas também traz uma oportunidade para o Brasil. O Brasil, por enquanto, investiu muito pouco em automação. Veja que 75% dos empregos estão na área de terciária, comércio e serviço. Uma boa parte é trabalho de conhecimento, de uso, de geração de conhecimento, de pesquisa, desenvolvimento, e esse não vai ser facilmente substituído. Mas o trabalho burocrático do dia a dia poderá, sim, ser distribuído em grande massa, substituído. Um sistema como o Watson consegue também ler 5.000 documentos em 30 segundos e tirar conclusões lógicas, não simplesmente copiar os documentos, mas identificar elementos lógicos, né, e criar regras, interpretar regras e afirmações que estão nesses documentos. Então, nós precisamos criar um modelo novo para assegurar que o Brasil consiga, de fato, competir nesse novo mundo que está acontecendo. Tá? Nós precisamos nos equiparar aos melhores do mundo em capacidade de inovar, de criar continuamente novos serviços, novos produtos, conseguir fazer isso com uma visão internacional. Não basta dizer que somos um mercado grande e, por isso, temos garantia de que haverá produção, emprego, interesse de investidores internacionais em vir para o Brasil. Haverá, sim, interesse, mas o Brasil precisa aprender a agregar valor na sua produção. Não há nada de errado em exportar commodities, em ser o breadbasket, né? Ser a cesta de alimentação do mundo, ser o maior exportador de soja, o maior exportador de carne. Né? Acho que, independente de tudo que acontece, a gente tem potencial do nosso país, dos nossos produtores. Os produtores agrícolas no Brasil são altamente competentes. Aliás, é um dos setores que mais rapidamente adotou novas tecnologias, usa tecnologias extremamente sofisticadas para competir. O produtor brasileiro usa imagem de satélite para fazer fertilização com microlocalização, agronomia de precisão, nome correto, né? Com especificações muito pequenas, assim, até 1 metro, até menos, quando é interessante. Você hoje tem no Brasil tratores que são guiados por GPS, que tem softwares lá, que dizem qual é o melhor percurso para ele fazer, para economizar combustível e ser mais eficiente. Isso criou mão de obra qualificada para operar essas máquinas, para fazer a manutenção, para fazer a programação, análise das demandas. Ou seja, tem oportunidade de empregos de qualidade, tem produção competitiva, tá? Na agricultura brasileira. De uma maneira geral, na indústria, com honrosas exceções, tipo, né, Embraer, Vale, meia dúzia de empresas, o Brasil não fez isso na sua indústria, está perdendo competitividade industrial. O setor de comércio e serviços, nós precisamos avançar fortemente, criando essas inovações e criando, sim, empresas brasileiras competitivas no contexto internacional. Há poucas barreiras para a competição internacional no setor de serviços, comércio, de uma maneira geral. Portanto, se nós não formos competitivos, seremos dominados amplamente pelas empresas internacionais. Não sou nacionalista, sou nacionalista, sim, não sou xenófobo, nem contra, né, as empresas internacionais, mas nós temos, assim, que competir, aprender a competir para valer. Né? E a inovação é chave, é central disso. Para poder
inovar, nós precisamos, evidentemente, de capital humano, certo? Aí tem um senso comum que diz que precisamos educação. E é evidente que precisamos melhorar a educação. Mas eu até gosto, para provocar essa reflexão, nós precisamos investir primeiro em qualificação profissional e também em educação de base. Nós não podemos esperar 30 anos para a educação fundamental ter efeito para ajudar o país a crescer com qualidade. Nós precisamos, de imediato, fazer programas enormes de requalificação de milhões, de milhares e milhões de trabalhadores para poder ter uma força de trabalho competitiva. E precisamos, evidentemente, investir em escolas de qualidade. O Brasil não precisa de mais escolas, né, de uma maneira geral. A gente viu, o ano passado, né, em São Paulo, os protestos por causa de fechamento de salas de aula, porque na educação fundamental, São Paulo tem 30% de salas de aula ociosas. Tem os prédios, tem as instalações, tem os professores e não tem alunos, certo? A gente tem um sistema muito grande, porém de baixa qualidade. Basta analisar os resultados do PISA que a gente vê que a qualidade do ensino fundamental precisa melhorar enormemente. E nós temos um número pequeno de ilhas de excelência. Nós precisamos usar tecnologia para melhorar a educação e a qualificação profissional, não no sentido de dar necessariamente um computador para cada criança e falar, estude aí no computador, mas sim para qualificar o que acontece na sala de aula. Qualificar os professores, dotá-los de planos de ensino, de material didático, de filmes, de sistemas de interação, de simulação de alta qualidade, para eles poderem dar aulas de qualidade em toda a rede pública de ensino do país. Eu fiz um estudo sobre a cidade de São Paulo. Em média, a cidade de São Paulo tem uma escola a cada 1.500 metros. Em média, se a gente dividir a área da cidade pelo número de escolas, tem uma escola a cada 1.500 metros, uma instalação de escola de algum nível, né? Então, obviamente tem áreas que não são bem atendidas, tem áreas onde a qualidade é terrível, porque os professores não querem participar, etc. Mas essas nossas escolas deveriam ser escolas de qualidade, deveriam ser centros de qualificação profissional, deveriam ser centros culturais abertos ao público. Escola fechada não faz sentido nenhum. A escola tem que estar interligada com a internet, com a rede de informação, de conhecimento do mundo, e tem que estar acessível em horários, momentos adequados e tal, a toda a população, para a gente qualificar e levar toda a população para o mundo novo, onde nós precisamos competir. Isso é algo que está ficando cada vez mais urgente. Estima-se hoje que a quantidade de informações no mundo dobra a cada 12 meses. Tá? Quando a Internet of Things, né, IoT, estiver bastante disseminada, e estima-se 50 bilhões de equipamentos com algum tipo de comunicação com a internet, quer dizer, um carro pode ter uma centena de equipamentos comunicando-se com a internet, né? Hoje, um carro hoje, né? Estima-se que nesse momento, daqui a poucos anos, talvez 10, 15 anos, a quantidade de informação disponível vai dobrar a cada 12 horas. E alguém deveria poder usar essa informação de maneira criativa, gerando informações, serviços, benefícios para a sociedade. No estudo sobre a cidade, né, evidentemente se estudou dimensões como, na verdade, 5 dimensões.
Uma era mobilidade, evidentemente, outra meio ambiente, outra era negócios, atração de negócios, economia e negócios, a outra era a inclusão social, e a última dimensão era o urbanismo, o planejamento urbano, propriamente dito, certo? Cada uma dessas dimensões tem oportunidades de negócios, inovações na gestão das cidades. E, no mundo, 500 milhões de pessoas vão se mudar para as cidades nos próximos 20 anos. O Brasil já fez essa mudança. O Brasil já é 90% urbano. Mas na Ásia, a África vai ter nos próximos 30 anos mais 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Eu já trabalhei na Nigéria. A Nigéria é completamente aberta aos produtos, à relação com o Brasil, a desenvolvimentos que a gente possa oferecer. Obviamente é difícil, é um continente ainda onde as instituições estão ainda se formando, ainda no estágio muito inicial, então é difícil de operar, mas é uma enorme oportunidade para o Brasil desenvolver sua capacidade e seu jeito de desenvolver soluções para populações mais pobres. Tá? Nos próximos 30 anos, vamos ter mais de 2 bilhões de habitantes no mundo, 1 bilhão na África, né? 2 no mundo. Todos esses serão de populações relativamente pobres, que o Brasil sabe atender. Com maior ou menor qualidade, mas mais do que os países desenvolvidos, nós sabemos desenvolver soluções para essa população, em termos de produtos, serviços, etc. Em educação, a gente precisa melhorar muito a nossa capacidade de atender, em termos de qualidade. Mas temos ilhas de excelência. Então, a gente sabe fazer, precisa saber fazer de uma maneira mais ampla. Então, há um espaço enorme de inovação, usando novas tecnologias, usando, evidentemente, aquilo que o Brasil já faz bem, de desenvolver tecnologias para a área de agronegócios de uma maneira geral. A gente já faz isso muito bem, temos que continuar a fazê-lo, com ênfase em agregar valor nos produtos, né? E a gente tem que trabalhar para atender as populações de menor renda do Brasil e do mundo, com produtos e serviços desenhados, configurados especialmente para eles, e que não são produtos e serviços que os países mais adiantados já desenvolveram ou tenham facilidade de implantar. Então, existe uma oportunidade. A gente precisa criar um modelo de inovação, olhar para o futuro, e foi comentado na sessão anterior, né? A necessidade de olhar pelo menos 20 anos à frente, para você começar a vislumbrar o que é possível fazer. Se a gente olhar só o curto prazo, a gente só enxerga o que dá para fazer com as restrições do momento. Se a gente olhar um prazo mais longo, a gente se liberta dos entraves do dia a dia e começa a achar oportunidades e coisas a fazer num prazo mais longo. Por isso, essa discussão aqui sobre inovação, prospecção e inovação é algo que eu acho fundamental e que precisa continuar a se repetir. Era o que eu tinha a trazer aqui. Obrigado. Obrigado, professor James Wright. Agora, mudar um pouco a ordem, esse professor Felipe Durran, se pode começar? Yeah, you want? Yeah, sure. Are you sure? Okay, I have a lot of things to say, but muitas coisas para dizer, it's too much for me. mas é coisa demais para mim num dia só. I have a lot of questions, in fact. Eu tenho... take your headsets off, please. Maybe it's easier. Thank you. First question is, Eu tenho perguntas. A primeira é, vocês fazem uma diferença entre in fact, in France, desenvolvimento our main questions today is bruto? what is the purpose of innovation?
Existe uma pergunta na França: qual é a meta da inovação? E eu penso que a meta da inovação é ajudar a sociedade a ter uma vida melhor. Se você diz isso, o problema muda. Eu vou tentar mostrar com algumas imagens e dados que eu preparei, que é um modelo na França que a gente chama de modelo linear, que não funciona mais hoje. E a gente vai ter que mudá-lo. Isso é um desafio real. Esse é um modelo linear. Eu vou mostrar. Esse modelo aqui. O primeiro passo aqui são gastos públicos, que são pesquisa fundamental, que leva a pesquisa e desenvolvimento, tecnologia e inovação. Tudo na França, em termos de inovação, funciona sobre esse modelo, com esse modelo. Não funciona mais na França, gastamos muito, investimos muito para levar tecnologia para as pessoas e fazê-las aceitar, e elas não queriam. Então, nós temos que fazer algo diferente. A grande diferença hoje, nós temos uns 2 modelos alternativos lá. Um é um modelo usando clientes é o desenho ou o projeto de produtos e serviços envolvendo os clientes, na concepção de produtos e serviços, na verdade. Para mim, esse é o futuro da inovação, é dar a responsabilidade dessa resposta, e não é responder à pergunta por que temos que inovar. Tá aí são algumas palavras. Era isso, esse era o comentário que eu gostaria de fazer depois de ouvi-lo. Agora, o professor Guilherme Ari. Muito obrigado, muito boa tarde. Eu inicio cumprimentando efusivamente o caro Aulicino, que é um batalhador veterano pelo tema do planejamento participativo, planejamento olhando longo prazo. Eu agradeço o convite e estendo agradecimento e cumprimento o professor Adalberto Fishman, que tem sido, entre outras coisas, uma referência no planejamento estratégico, né? Na formação de tantas e tantas pessoas que entraram nessa onda. Agradeço também a oportunidade de ouvir mais uma vez o meu caro colega e amigo James, que é a referência que nós temos em prospectiva, na chamada Prospectiva Estudos do Futuro, e um prazer de conhecer o professor Philippe Durance, que eu vi um pouquinho as obras dele, mas ainda espero poder ter a oportunidade de fruir mais esse contato inicial. Eu vou me ater ao tema que foi proposto no contexto do planejamento de longo prazo e desenvolvimento do país, que é planejamento para o desenvolvimento envolvendo a questão da ciência, tecnologia e inovação de um país. Eu vou procurar fazer isso brevemente em 4 momentos, uma visão fora do país, Brasil, externa, pegando alguns casos interessantes de visão de longo prazo, de olhar para frente e o que aconteceu,
depois olhar um pouquinho a nossa experiência brasileira no planejamento, como está escrito aqui, de longo prazo, no campo da ciência, tecnologia e inovação, portanto, no Brasil. Em terceiro lugar, refletir quais são as condições para que o planejamento de longo prazo, especialmente nesse campo, possa prosperar no sentido de ser consequente, de levar, de fato, à transformação. E, finalmente, procurar especular um pouquinho sobre o que nós fazemos, então. Como é que nós podemos avançar? O que seria, talvez, uma proposta um pouquinho diferente daquelas que a gente tem ouvido. Então, o primeiro capítulo dessa breve apresentação é um olhar externo. O momento posterior à Segunda Grande Guerra, já na verdade no final da Segunda Grande Guerra, é o momento em que surge uma visão de longo prazo, estruturada e estruturante do que é o papel esperado da ciência e tecnologia, não se usava ainda o termo inovação, para o desenvolvimento da sociedade. Em 1944, portanto, ainda durante a Segunda Grande Guerra, mas já antevendo que a vitória dos aliados em algum momento ocorreria, o então presidente Roosevelt convoca Vannevar Bush, que era o coordenador, o articulador de um esforço de milhares de pesquisadores, de universidades, de indústrias, enfim, de institutos de pesquisa, que foram, então, esse conjunto dos pesquisadores, esse foi responsável pelo desenvolvimento de soluções que permitiram aos aliados ganhar a guerra, que naquele momento, como eu disse, já era bastante claro que isso iria acontecer, e mandou uma carta muito interessante a ele, um ofício, como a gente diria aqui na nossa cultura, dizendo o seguinte: é reconhecido o sucesso desse esforço coordenado pelo seu escritório, por um office, né, de coordenação, para que vencêssemos a guerra. Eu, então, encomendo ao senhor uma proposição para que a experiência adquirida permita fazer com que nós possamos aproveitar esse ganho de aprendizagem para lidar com os desafios pós-guerra na área da saúde, enfim, na área da agricultura, etc, etc, etc. E o Vannevar Bush, poucos meses depois, ele responde a esse ofício do presidente com um opúsculo que é facilmente acessível na internet, chamado Science: The Endless Frontier. Ou seja, com uma proposta bastante clara, evidentemente, passadas tantas décadas, podemos fazer alguma crítica. Uma das críticas é que o modelo linear, que não é rigorosamente proposto, mas alguns assim o entenderam, está superado, mas seja como for, há uma visão que estruturou o esforço dos Estados Unidos e de vários outros países para incorporar ciência e tecnologia no processo de desenvolvimento. Um exemplo agora de um país que não é o país do grupo vencedor da Guerra dos Aliados, mas que é um país que integrava o eixo, portanto, o grupo dos derrotados na Segunda Grande Guerra, é o Japão, que um processo que é bastante conhecido, né? Há uma busca de regeneração econômica para evitar que caia na esfera da antiga União Soviética, etc, etc, etc. Recuperação da economia japonesa, da indústria japonesa, ainda não havia, talvez o começo já do movimento da qualidade nos anos 50, mas um pouco mais adiante, há na estrutura do Estado japonês um ministério que não existe mais com esse nome, essa sigla, mas ficou bastante conhecido, que é o MITI, que seria mais ou menos equivalente ao Ministério do Desenvolvimento e Indústria de hoje, aqui no Brasil, Indústria e Comércio aqui no Brasil,
e que tem uma visão de longo prazo e propõe, estou evidentemente fazendo digamos, uma apresentação simplificada, né? E propõe alguma coisa que para nós hoje é trivial, até na Escola Politécnica há um curso de graduação chamado mecatrônica, ou seja, a convergência de tecnologias, entendendo que essa convergência seria importante para vamos dizer assim, o alcance pelo Japão de um novo patamar competitivo. Foi certamente sucesso e foi uma das bases para que, ao invés de somente termos as opções final da década de 80, né, começando o final da década de 80, ao invés de termos as opções, por exemplo, nos Estados Unidos, o cidadã americana de comprar Ford, GM ou Chrysler na época, de começar a aparecerem uns incômodos, né, para a indústria americana, para os incumbents, né, que eram Toyota e Honda e por aí vai. Um parêntese, se me permitem, nos anos 90 se realizou uma atividade aqui em São Paulo, organizada, salvo melhor juízo, pelo antigo IDORT, em que se convidou o presidente da Associação Japonesa de Engenharia, de Engenheiros, a JUSE, Japan Union of Engineers, ele fez o discurso do que estava acontecendo no Japão, como o Japão se transformou de um produtor de produtos de xing-ling, né, como a gente fala, para produtos não só com boa qualidade, mas também produtos inovadores. Ele fez toda a apresentação e na fase de perguntas, alguém do público perguntou, mas nós lemos que no Japão o governo troca toda hora. De fato, naquela ocasião, em poucos meses, tinha havido duas ou três trocas, na verdade, né? 3 em sucessão, 2 trocas, 3 pessoas, portanto, no cargo de primeiro-ministro. E quando troca o primeiro-ministro no Japão, que é um regime parlamentarista, troca também o ministério. Como é que é possível ter uma visão, como a do MIT, que o senhor explicou, que começou nos anos 60 e foi dar fruto nos anos 80, 20 e tantos anos, né, para conseguir dar um efeito, que hoje é notável, mas como é que se manteve tema, né, do ensino, como é que se manteve por 20 anos uma visão e se conseguiu levar isso adiante? E, se eu bem me lembro, esse cidadão convidado falou, olha, é o seguinte, eu falo 2 coisas importantes. Em primeiro lugar, de fato, o governo troca com muita frequência. Qualquer crise, troca, o primeiro-ministro renuncia, pede desculpas à população, o que nem em todos os países se faz, né? E vai para casa e vem outro. Mas há uma estrutura permanente no governo, civil servants, servidores públicos, e estes mantêm um programa com a troca que haja de governo. E fez evoluiu um pouquinho nessa argumentação, e quando, vamos dizer, as pessoas já estavam mais do que convencidas, talvez até invejando um pouquinho, né, esse tipo de, vamos dizer assim, prática, ele falou, e esse é o segundo comentário importante, mas eu queria deixar presente que isso não é sempre muito bom. Por quê? Quando vem um novo dirigente com uma boa ideia, é muito difícil conseguir convencer a estrutura permanente para adotar essa ideia. Nós, como sociedade, dizendo em conclusão, tivemos que optar entre permanência numa estrutura administrativa onde a burocracia é forte, com resistência à mudança, ou uma estrutura em que a burocracia é mais débil e onde, então, novas ideias, digamos assim, são promovidas, né, ou são introduzidas com mais facilidade. Nós, naquele momento da nossa trajetória, achamos que era mais importante ter uma estrutura burocrática forte, mesmo com o risco de perder algumas boas ideias. Parênteses fechado. Então, nós temos experiência
norte-americana, 45 já, de uma visão de ciência, tecnologia, inovação, ainda que não tenha esse nome, do Vannevar Bush. Nós temos a experiência do MIT, são totalmente diferentes, mas também visões de longo prazo que conseguiram prosperar e levar a consequências, né, objetivas. Posso, evidentemente, estender e falar de outros países. Seria divertido falar sobre a China, mas a China tem um regime bastante, vamos dizer assim, diferente, cultura diferente, então difícil da gente, enfim, nesse momento ter uma clareza, né, de como é que as coisas de fato são e o que dá para aproveitar. Mas eu queria só pegar o gancho do caro professor James, quando ele fala Israel, que a gente conhece um pouquinho. Na verdade, não houve, pelo que eu sei, um planejamento top-down, estruturado, nós vamos por aí. Houve um movimento com 3 componentes básicas, 4, né? Componentes básicas. Que é uma certa infraestrutura humana forte. Segundo, um reforço grande, pontual, de uma imigração massiva da antiga União Soviética, envolvendo um conjunto grande de pessoas com excelente formação, seja técnica, seja artística. Se brincava na época dizendo que se descia uma pessoa da antiga União Soviética no aeroporto de Tel Aviv e não trazia um violino, um violoncelo na mão, ou flauta, ou algum outro instrumento, é porque era pianista, portanto não podia carregar, né, junto na mala. Mas então houve um influxo de 1,5 milhão na época de pessoas, uma população que era talvez de 4,5 milhões, então uma coisa muito grande, e boa parte dessas pessoas, enfim, para sobreviver, tiveram que, literalmente, né, ser varredor de rua, literalmente, e, portanto, houve uma comoção nacional, especialmente no governo, como é que a gente faz para a gente aproveitar esse pool de talentos, e as primeiras incubadoras de empresa, aliás, começaram neste momento, como um programa governamental fortemente apoiado e que, com o tempo, se transformou. Então, primeiro, um capital humano já interessante. Segundo, um influxo pontual, único, forte, marcante, de imigrantes que nem passou pela ideia da rejeição, né? Passou pela ideia de como é que a gente aproveita. Em terceiro lugar, um terceiro elemento foi uma visão, né, dos governantes à época de que, enfim, tinha que mudar, vamos dizer assim, do chip para o chip, né? Ou seja, do chip agrícola, da batata frita, para o chip de computador, ou o que quer que seja, né? E, finalmente, o quarto foi pessoas que, em entidades de promoção, de financiamento à inovação, tiveram, como diz o nome do programa matriz, IOSMA, que quer dizer Iniciativa Empreendedorismo, de gerar, vamos dizer assim, mecanismos de apoiar iniciativas de risco, e o resto é conhecido. Não é tudo perfeito. Em Israel, uma discussão grande é de que se tem um número enorme de startups, inclusive algumas vendidas por valores astronômicos, né? A Mobileye foi vendida, que é criado por um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, aliás, diretor da Faculdade de Computação, e continua super ativo, né? Um dia por semana, modelo USP-ano, MIT, né? Um dia por semana ele vai na empresa, mas 4 dias ele dá aula, faz as mesmas coisas que o professor Adalberto faz, trata de alunos chatos e situações as mais diversas que aparecem. Então, foi vendida por 15 bilhões de dólares, né? Não era tudo dele, evidentemente já houve, com o tempo, outras, para a Intel, né? Houve outros aportes de capital, mas a grande questão que se levanta é de que Israel não foi capaz de gerar empregos, postos de trabalho industriais. Ficou num pedaço do processo de inovação. Mas, enfim, então, existem exemplos interessantes que talvez não sejam de planejamento top-down no sentido mais canônico do termo,
mas que visões que prosperaram e levaram a consequências de transformação. Então, esse é o primeiro capítulo, dois países, talvez um terceiro, rapidamente Israel, mas para ilustrar em momentos diferentes, com soluções diferentes, que uma visão de longo prazo e a capacidade de implementar e manter faz uma diferença e é capaz, de fato, de transformar uma sociedade de maneira muito pronunciada. O segundo capítulo é no Brasil. No Brasil nós temos um movimento interessante. Por um lado, nós temos uma história em que o planejamento de ciência e tecnologia, novamente não se usava ainda o termo inovação, foi praticado de uma maneira bastante estruturada, não apenas pelos exemplos que o professor James deu, mas com política, vamos dizer assim, dentro do sistema nacional, né, de planejamento, de uma forma muito clara. Na época dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, PNDs, né, para quem lembra, governo militar, o Brasil teve 2 PBDCTs, Planos Básicos de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com resultados, enfim, positivos alguns, menos positivos outros, assim como o próprio PND, a certo momento, faltou combustível, né, para poder realizar o que estava previsto. Mas o governo militar saiu, mudaram os tempos, e já no governo redemocratizado, se criou um fórum chamado Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, cuja sigla é CCT, com algumas câmaras, e uma das primeiras proposições de uma das câmaras foi que houvesse no país, estamos falando na década de 90, final da década de 90, que se tivesse no Brasil um estudo de longo prazo, como outros países fazem, que é um estudo usando a metodologia Foresight, que não é rigorosamente forecast, né? Foresight, ou seja, com um processo de olhar para frente, uma visão alimentada pelos principais agentes desse processo, empresas, universidades, etc., etc., com uma metodologia bastante clara. Japão, Inglaterra, são alguns países que praticam o Foresight mais tradicionalmente. Bom, resumindo uma história, e não quero nem ser nostálgico, nem entrar em detalhes, foi feita uma licitação. Essa licitação foi ganha por um consórcio internacional. Havia obrigação de que o líder fosse nacional, mas que houvesse obrigatoriamente uma entidade internacional parceira, além de outros, né? Nós entramos junto com os alemães, que também tinham uma muito boa experiência, e com o pessoal de Sevilha, né? Que também tem uma experiência muito grande. Enfim, o fato é que nós ganhamos, mas não levamos. Não levamos por aquelas questões que são típicas em processos licitatórios, né? Um concorrente chateado começou a entrar com questões jurídicas. Na página 27 há uma vírgula que devia ser ponto e vírgula, e por aí vai. E resumindo a história, o país ficou sem ter o Foresight, apesar de haver recursos ainda na época do Banco Mundial exatamente para realizar esse estudo. Mais recentemente, agora, nós temos duas situações no plano nacional. No dia 12 de maio de 2016, foi então divulgada a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, a NCTI, organizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, à época assim chamado, coordenado por um professor muito competente, inovador também, da Federal da Bahia, que trabalha uma das secretarias do Ministério, que é o professor Jailson, com participação de várias entidades vamos dizer assim, do espaço para não chamar de Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ocorre que, curiosamente, no próprio dia 12 de maio, o Senado Federal aceitou a denúncia contra então o presidente Dilma Rousseff, que é aquela que aparece assinando essa estratégia, e o resto da história nós conhecemos, ou talvez não conhecemos até hoje. Amanhã, quem sabe qual será a história. Mas, de qualquer maneira, eu diria que, embora o novo ministério que ganhou comunicações manteve o secretário Jailson, o que é uma medida muito positiva, mas, vamos assim, nesse ambiente um pouquinho mais confuso, a estratégia está lá, mas não tem, vamos dizer assim, sido uma referência com muitas consequências, até porque
do ponto de vista do governo federal, embora seja uma estratégia nacional, do ponto de vista do governo federal, os recursos minguaram bastante e, portanto, na verdade, nesse momento é salvar o que se pode do que é possível salvar. No plano estadual, Estado de São Paulo, em 2013, o então o então coordenador de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, professor Marcos Sintra, que hoje apresenta a FINEP, é uma pessoa muito iluminada, né? É professor da Getúlio Vargas, foi político também. Então, ele propôs que se atualizasse o planejamento de Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado de São Paulo, que se também revitalizasse a estrutura institucional, se reorganizou o CONCIT, Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que, como primeira decisão da primeira reunião, e até agora a única reunião, foi de, portanto, validar a proposta do coordenador da secretaria de atualizar o tal do plano. Foi montado um grupo bastante amplo de pessoas para discutir as várias frentes do plano, coordenados pela FAPESP, o que acontece é que os grupos fizeram os trabalhos, cada um dentro da sua lógica, um grupo para questão de financiamento, um grupo para, enfim, Instituto de Pesquisa, enfim, houve lá uns 10 grupos, salvo melhor juízo, aproximadamente. Isso foi já juntado e consolidado, mas não houve uma segunda reunião do CONCIT desde começo de 2014, né, quando isso foi aprovado. Estamos já 3 anos depois e, portanto, de fato, né, esse plano diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado de São Paulo, até o nome cuidadoso que a FAPESP escolheu, não era do Estado, é no Estado, porque pega todas as instituições que atuam no Estado, federais, privadas, municipais, quem quer que seja, ele, enfim, está aguardando que possa ser exposto, validado, e claro que com o tempo também algumas coisas já deixaram de ser presentes, mas é um plano olhando 20 anos para frente para o Estado de São Paulo, que representa uma parcela significativa da ciência, tecnologia e inovação no país. Então, eu dei, talvez, uma imagem, vamos dizer assim, um pouco de desilusão a respeito do potencial de planejamento formalizado de longo prazo, mas eu queria terminar esse segundo capítulo com uma nota otimista, com um caso chamado Florianópolis. Florianópolis é uma cidade conhecida principalmente por ser um polo de atração turístico, né? É uma ilha e está sujeito a numerosas restrições ambientais, e numa história mais longa, mas indo direto para o ponto, com algumas instituições lá estabelecidas, principalmente a partir da Universidade Federal de Santa Catarina, algumas fundações que lá foram criadas, especialmente a Fundação CERT, que gerou uma incubadora nos anos 80, o primeiro parque tecnológico, etc., etc. Enfim, se criou um certo movimento muito positivo para a retenção dos talentos formados na universidade, que tinham que sair porque não havia emprego, não pode ter indústria de um porte nem médio em Florianópolis por questões ambientais. E o fato é que, já com uns 10 anos de trajetória, né, nessas iniciativas, houve uma mobilização da sociedade de Florianópolis, polarizada até certo ponto pela universidade, para pensar como é que pode se fazer então um trabalho mais estruturado com as entidades, outras universidades, outras instituições, governo, etc. Enfim, participaram e se fez, em resumo, no final dos anos 90, não sei se o termo plano estratégico se aplica canonicamente, mas se fez um processo de planejamento e que levou 10 anos depois, ou aproximadamente, para dar um número, né, quando se fez a primeira medida, em 2007, aqui a contribuição ao PIB da cidade, das empresas de software de Florianópolis, apenas as de software, pegando, fosse maior do que a contribuição do turismo à cidade. E é claro que se pode falar, bom, mas se alguém vender uma lata de cerveja na Praia de Conceição, não tem nota fiscal, não entra
não entra rigorosamente na contabilidade, na medida, etc., bom, que não seja muito maior, um pouco maior, igual, enfim. Mas o fato é que é possível, mediante um esforço concertado dos agentes, olhando para o longo prazo, fazer uma transformação, no mínimo local, que é esse caso. Há outros também, mas por brevidade eu vou passar para o terceiro capítulo. O terceiro capítulo é uma reflexão que a gente acaba fazendo quando chega no outono da vida, sobre o que deu certo, o que não deu certo, por que certas coisas que prometiam não deram certo, outras que a gente não esperava deram certo. Enfim, a gente acaba fazendo alguns balanços de vida e me ocorre, vamos dizer assim, propor vamos dizer assim, não chega nem evidentemente uma teoria, né? Nem com aspas, mas é o seguinte, nós todos em administração, né? O senhor Alberto, Auricino, James, que estamos aqui, a gente está cansado de ver, falar, etc., no tal do modelo, né, da escala de necessidade de Maslow, né? Cada pessoa tem um conjunto de necessidades que formam uma certa hierarquia e com a lógica de que, a partir das necessidades fisiológicas, que são as mais básicas, né, até as de autorrealização pessoal, que são as mais elevadas, quando alguma situação acontece que uma necessidade mais básica é desatendida, passa a não ser mais atendida, então as necessidades superiores, por assim dizer, deixam de ter essa mesma importância e se concentra a pessoa na solução das suas necessidades básicas. Então, assim como existe a escala de necessidades, vamos dizer assim, individuais do Maslow, né? Então eu estou aqui propondo, em primeira mão, a escala de necessidades coletivas de Plonsky, e que tem, com a mesma lógica, né? Necessidades fisiológicas, segurança, etc., etc., até chegar à autorrealização, que uma coletividade enfim, também tem uma escala de necessidades coletivas, começando da mais básica, né? Que são as seguintes: vergonha na cara, boa-fé, empatia, cooperação, desejo de prosperar. Quando uma necessidade básica, uma questão básica está desatendida, as outras sofrem. Ou seja, o esforço que o professor James tão bem descreveu do potencial que a inovação traz, conhecimento traz, de acelerarmos a prosperidade, nessa proposição, que como disse, não é nem teoria, nem com aspas, né? É de que, infelizmente, se necessidades básicas da sociedade, da coletividade, estão desatendidas, e eu não preciso exemplificar nos dias de hoje, infelizmente, as atenções, as energias, as emoções, etc., elas refluem para as questões básicas, e talvez seja assim mesmo, né? Seja assim mesmo. Finalmente, o quarto capítulo. Bom, então, o que fazer? Não queria que a gente tivesse aqui, pelo menos eu trouxesse aqui uma mensagem pessimista, pelo contrário, né? Eu acho que é possível fazer leapfrogs, né? Ou seja, dar saltos, né? Nós não temos que passar por processos que outros países já passaram, embora seja sempre importante vê-los, né? Acho que a gente pode dar alguns saltos. E eu queria propor um salto e depois fazer um comentário final. O Brasil, recentemente, nesses últimos dias, finalmente, aparentemente, tomou a decisão de pedir, de fato, a filiação à OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que há um certo namoro, mas por N razões, provavelmente inclusive de transparência de informações, o Brasil nunca se decidiu a fazer isso. Mas agora que esse namoro aparentemente está indo com um pedido de, não vou dizer de casamento, mas enfim, de ser aceito na família OCDE, não sabemos o que acontecerá. Isso traz um estudo muito interessante que foi feito há já um tempinho, 10 anos, agora 12 anos talvez, que a OCDE, que essencialmente é um clube de países que procuram aprender uns dos outros de maneira organizada, fez procurando responder a seguinte pergunta: por que em alguns dos países da OCDE
a inovação e as políticas de inovação deram certo e outros não, ou deram mais certo em uns do que outros. Está disponível na internet também, né? E se quem quiser baixar, pelo menos um primeiro volume de síntese é de graça, são 3 volumes, mas o resumo da história, já a proposição deles o que eles chamam então de políticas de inovação de terceira geração. O que eu não queria detalhar aqui muita coisa, a gente pode ver isso depois, mas apenas pegando essa ideia, né, de saindo, tentando articular ciência, tecnologia e inovação, o conhecimento e os processos de transformação do conhecimento, aquilo que são as necessidades da sociedade e do jeito que a sociedade é organizada, eu queria talvez dizer que, se eu posso deixar uma proposta concreta, ao invés da gente se concentrar, como é o título dessa sessão, Planejamento para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação, ou seja, Planejamento para Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente mudar para Planejamento pela Ciência, Tecnologia e Inovação, ou seja, como a gente consegue incorporar conhecimento, boas práticas, evidências e tudo mais que faz parte desse nosso mundo, nas políticas de habitação, nas políticas de transporte, nas políticas de, enfim, educação, como foi falado pelo James também, nas políticas de saúde, etc. Não quer dizer que nada é feito, mas há um espaço gigantesco para que, com a incorporação, quer dizer, entendendo que o que nós fazemos não é um departamento à parte, separado, mas é um instrumento que pode melhorar as demais funções da sociedade, talvez nós consigamos ter uma oitiva, um espaço maior para sermos úteis, relevantes. Também com isso vai mudar um pouquinho o nosso jeito de agir, mas talvez isso seja uma maneira de fazer o leapfrog, da gente dar um salto e não ficar brigando por mais X mil reais de verba ou porcentagem, etc, etc. Mas como é que a gente se incorpora? Poderia dar vários exemplos interessantes, mas só trago um depoimento curtinho que foi dado pelo professor Glaucio Oliva, aqui da nossa Universidade, Instituto de Física de São Carlos, quando ele foi presidente do CNPq. Numa reunião lá no CGE, ele comentou que uma das coisas que ele fazia como presidente do CNPq era, ou foi, quando ele foi presidente, foi ir aos ministérios e conversar com os ministros ou seus secretários executivos e dizer o seguinte: olha, eu estou aqui, a gente tem uma base de grupos de pesquisa aqui no Brasil bastante ampla, pessoal, a gente dá um recurso, o pessoal desenvolve coisas, como é que a gente pode ajudar? E o que, por exemplo, foi a resposta que eu lembro com clareza, que ele falou no Ministério das Cidades: nunca ninguém apareceu aqui oferecendo esse tipo de coisa. E, portanto, eu acho que a gente não pode ficar na situação, algo às vezes confortável, né? De, olha, temos endereço, somos conhecidos, se precisarem da gente, nos chamem, iremos atender com muito prazer. Acho que talvez a gente tenha que tomar uma atitude um pouco mais ativa. Esse é um pouco também, se eu posso fazer 10 segundos de publicidade aqui, é o que a gente está tentando fazer aqui no Institutos Avançados, o Paulo Saldiva, eu e a equipe, né? De sermos proativos e levarmos de várias formas, e temos muito que aprender ainda, o conhecimento mais perto de onde ele pode ser útil e relevante. E eu termino, então, pegando um gancho com a fala curta, mas acho que bastante rica, do professor Durans, quando ele faz uma reflexão, mas, afinal de contas, para que inovação, né? E ele traz a conclusão, expressa a conclusão na França, né? Inovação para transformar a sociedade, mudar a sociedade para melhor. No fundo, é isso mesmo, né? Quer dizer, como é que a gente pode colocar o conhecimento efetivamente a serviço de uma transformação para melhor da sociedade? E aí, acho que também cabe, finalmente, né,
um olhar sobre conhecimento, ciência, tecnologia e inovação mais amplo do que o olhar marcado pela tecnologia. Estamos falando em, por exemplo, inovações socioeducacionais, estamos falando de inovações organizacionais. Temos que olhar, então, esse nosso campo mais além, né, do que é a visão, vamos dizer assim, pela qual esse campo começou e na qual todos nós, pelo menos os que temos aí um pouquinho mais de tempo de trajetória, de caminhada, né, fomos educados. Ou seja, acho que nós também temos que mudar um pouco, mudar a maneira de olhar, mudar a maneira de agir e procurar tocar uma outra música para a gente conseguir ser ouvido. Eu tenho uma crença, né, de que uma visão de longo prazo forte, ela pode, de fato, ser útil, né? Pode moldar os comportamentos sociais. Há exemplos externos, alguns exemplos internos aqui. Por outro lado, acho que não sou mais ingênuo de achar que deixa com a gente que a gente resolve. Há coisas que estão totalmente fora do nosso controle e que mobilizam a sociedade, e enquanto certas questões básicas não tiverem um mínimo de organização, resolução, não haverá condições de avançar. Sempre trago um número, né? A evolução do número de incubadoras de empresa no Brasil, de 85, quando ele foi criado, por 84, na verdade, pelo professor Linaldo Cavalcante Albuquerque, então presidente do CNPq, o Programa Nacional de Parques Tecnológicos, assim chamava, até 2000, perdão, de 84 a 94, portanto, 10 anos, né, foram criadas 13 incubadoras no Brasil, praticamente uma por ano. 94, Plano Real, quando, a partir de 95, quando ficou claro que uma questão básica da sociedade tinha sido mudada para melhor, né? Eu não preciso ficar na sexta-feira olhando o que eu faço para, na segunda-feira, não perder muito dinheiro. Eu começo a poder olhar um pouco mais para frente. O número de incubadoras, o número de empresas, hoje chamadas startups, antigamente a gente chamava de outra coisa, empresa nascente, não importa, cresceu enormemente e, portanto, tenho certeza de que não teria havido essa evolução se não tivesse havido o Plano Real. E, portanto, tem coisas que estão fora do nosso ambiente específico, embora a gente talvez possa contribuir um pouquinho, mas, oxalá, essas condições retornem e, então, de fato, a gente poderá avançar bem. Muito obrigado outra vez pelo convite. Bom, agora, encerrando e agradecendo o professor Ari Plonsky, também com toda essa base de reflexão para nós, né? Agradecendo o professor James Wright e o Felipe Durancy, dando essas informações. E se vocês estiverem de acordo, nós podemos chamar agora Planejamento pela Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento de um País, né? Então, esse é o nosso objetivo agora. Então, agora fica aberto para as perguntas e, antes disso, tem que dar um aviso, quer dizer, estamos ao vivo e gravando, perguntas deverão ser feitas ao microfone e a pessoa deverá se identificar. Coloquem seus celulares em modo silencioso, por favor. Perguntas podem ser enviadas para o e-mail IEA, né, responde, @usp.br. I have a question. It's a real one this time. It's not a rhetorical one. Retórica. Vocês têm um processo de debate nacional permitindo que os cidadãos participem para escolherem sobre tecnologia e inovação? Na França, temos uma instituição que permite às pessoas fazerem suas escolhas sobre tecnologias. Vocês têm isso no Brasil? Como os cidadãos
participam na escolha sobre tecnologia? Responde em português, em inglês? Falam em português. A pergunta é como cidadãos, cidadãs, podem participar dos processos de formulação, se eu entendo bem a pergunta, e das decisões tomadas que envolvem ciência, tecnologia e inovação. A resposta, peço que o professor James aí e as demais que sabem me complementem ou corrijam, mas primeiro eu penso que devemos olhar que há uma diferença institucional entre França e Brasil. França é um Estado unitário, nós somos um Estado federativo. Então, nós temos que olhar espaços de manifestação de cidadãos e cidadãs no plano federal, vamos dizer assim, e nos planos subnacionais, chamados, né, estaduais e municipais. Então, eu diria o seguinte, eu diria que no plano federal, ao ponto que eu conheço, a resposta é não tem, para ser bem objetivo, não há um espaço formalizado. Existem alguns estudos que são feitos pelo CGE, Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, até usando metodologia Foresight, e que são, eu diria que talvez não voltados para a cidadania como um todo, mas que são estudos que procuram trazer parcelas significativas de agentes para expressarem a sua percepção, a sua recomendação, enfim, sobre questões que envolvem ciência, tecnologia e inovação. Mas são estudos, embora contratados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, realizados pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, que é um think tank, né? Uma organização privada, uma organização social, como nós chamamos, mas eu diria que são casos bem específicos, não é um espaço de cidadania como um todo. No plano subnacional, existem aí talvez ainda ficando no plano nacional agora, talvez exista uma diferença entre setores. No setor da saúde, sim, que é aqui no Brasil organizado de maneira muito forte por um sistema único de saúde, você tem um componente do Sistema Único de Saúde que é Ciência, Tecnologia e Inovação para a Saúde Pública. E por causa do Sistema Único de Saúde, que envolve governo federal, governos estaduais, governos municipais, conselhos de saúde, é um processo, vamos dizer assim, é um sistema bastante complexo, talvez um pouco controverso, para dizer de maneira sintética. Nesse espaço, há possibilidade de manifestação da cidadania com relação a temas que envolvem ciência, tecnologia e inovação para a saúde, mas eu diria que na prática é muito pouco presente. Individualmente, o que você tem são associações que se manifestam. Por exemplo, Associação dos Portadores de Parkinson, Associação dos Pais dos Autistas. Esses grupos organizados da cidadania, eles encontram os espaços de manifestação os mais variados e, quando não são ouvidos, eles entram na justiça. Né? Eles entram na justiça. Então, esse é um caso específico que me vem à cabeça de, sim, manifestação da cidadania e, às vezes, muito vocal e, nesse momento, controverso, porque o custo da judicialização da saúde no Brasil, acho que é 7 bilhões de reais por ano, uma coisa dessa ordem de grandeza. Bom, a judicialização da saúde significa, por via judicial, obrigar o sistema público de saúde a dar medicamentos não aprovados ou que não fazem parte da cesta, etc, etc, etc. No plano subnacional, eu diria que eu posso reconhecer alguns casos em que a cidadania tem uma participação maior, que não são muitos, mas, curiosamente, em algumas cidades. Uma cidade muito interessante, nesse caso, é uma cidade que talvez o professor Durrance não tenha tido oportunidade de conhecer, mas se tiver um tempinho no Brasil, eu acho que vale a pena ir, até posso indicar ou levar.
chamada Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, sul de Minas Gerais, que é uma cidade pequena, com 40 mil habitantes, 160 empresas inovadoras, várias incubadoras, escolas de engenharia, etc., etc. E é uma cidade singular no país. Começou por via de uma empreendedora social que tinha sido, Sinhazinha Moreira, que tinha sido esposa justamente do embaixador do Brasil no Japão na época do começo da Revolução Eletrônica, que voltou ao Brasil enfim, a história da vida dela é muito interessante, mas em síntese, ela tomou como missão da vida dela melhorar a vida das crianças da região onde a família dela tinha posses, né, que é Santa Rita do Sapucaí, que era uma região paupérrima, e a partir daí se criou um processo que deu muito certo, e nessa cidade não há, vamos dizer assim, uma ágora em que quarta-feira, das 6 às 7h30 da noite, vamos falar sobre ciência, tecnologia e inovação, mas há uma teia social onde esse assunto é parte da vida da comunidade. Não sei se responde. Vale da Eletrônica. James, por favor, você que sabe mais do que eu. Não, eu certamente não sei mais que você, mas eu gostaria de comentar, na verdade, uma experiência, mas um caso, antes de falar dessa experiência, existe um mecanismo que é utilizado em alguns projetos de impacto social, ou projetos tecnológicos que causam impactos locais, que é o mecanismo da audiência pública. Então, isso existe na legislação brasileira e projetos têm audiências públicas onde, tipicamente, impactos sociais e ambientais são discutidos com alguma profundidade, né, de projetos que frequentemente têm uma componente tecnológica importante. Agora, nós fizemos estudos sobre o plano estratégico do futuro da cidade de São Paulo, e eu tive uma experiência que me chamou muita atenção, me surpreendeu muito, que foi que nós fizemos reuniões locais, um pouco na linha do que você comentou, do que o professor Duran comentou sobre o cidadão desenvolver os produtos e serviços. Nós fizemos reuniões nas 31 subprefeituras de São Paulo, falando em metas para dali a 30 anos. E, francamente, a minha expectativa era muito baixa. Nestas reuniões, em todas elas, compareceu 30, 40 pessoas, pelo menos, em cada reunião, discutiram de maneira estruturada. Nós levamos propostas estruturadas, com arrazoados, questionários, definição de prioridades, etc. Não era uma assembleia para discutir. Tinha uma fase de debates, mas depois colocadas as coisas de maneira estruturada, com sugestões da população. E em todas elas, as pessoas discutiram os problemas de longo prazo da cidade. O que me surpreendeu, honestamente, eu não esperava que essa população simples de representantes das regiões, algumas regiões muito simples, da periferia de São Paulo, superou muito minhas expectativas e mostra que existe a possibilidade real de fazer isso no Brasil. Bem feito. Além disso, a gente fez sistema de coleta de sugestões via internet, respostas a questionários, via internet, com sugestões, e entrevistas estruturadas em vários pontos, 7 ou 8 pontos, assim, de estações de metrô, parques, pontos de grande confluência de pessoas. E funcionou muito bem esse esforço. Infelizmente, foi no último ano da gestão do Kassab, e o resultado não teve uma continuidade muito clara. Alguns elementos do estudo foram incorporados pela gestão seguinte, do Haddad, e ele, de fato, usou. Mas é possível fazer essa consulta à população e ter discussão séria, desde que bem estruturada.
Sobre essa questão das 31 subprefeituras, até onde essas ações da universidade não estão sendo, se submetendo ou sendo envoltas em questões político-partidárias, e isso seria, esse tipo de política partidarizando é um empecilho? Olha, nesse caso, eu diria que, obviamente, isso era uma preocupação nossa. Tem um fator interessante que isso foi feito ao longo, foi um projeto bastante ambicioso que foi feito em 12 meses. Foi feito ao longo do último ano da gestão do Kassab. Então, o resultado concreto foi efetivamente entregue para a gestão Haddad da continuidade. Nesse sentido, eu não senti nenhuma assim, interferência significativa. Evidentemente que você tem a ideologia, a visão política, mas veja, nós convidamos nesses processos os ONGs, participaram, além dessa consulta popular, teve uma participação efetiva de ONGs, como estou tentando lembrar aqui o nome, mas é não sei o que, São Paulo, que era radicalmente contra a gestão do Kassab e tal, etc. E elas foram convidadas e participaram e deram suas opiniões. O processo participativo é assim também, nem tudo que a gente acha que é o correto é o que sai como resultado, mas então isso acontece. É porque, dá licença, é que é o mesmo tema, porque quando você estava falando sobre isso, eu pensei logo ligado ao Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que devia estar no meio dessa, envolvido de alguma forma. Então, acaba sendo uma questão se a criação desse tipo de conselho, envolvendo a sociedade, envolvendo várias instituições de pesquisa, se isso não auxiliaria em dar alguma estrutura que ajudasse no processo de incluir dentro do planejamento essa participação popular para pensar, então, num planejamento pela ciência, tecnologia e inovação. Eu acho que ajudaria muito, mas foi feito para prefeitos do planejamento da cidade e usando o modelo de Nova York, onde a iniciativa privada foi envolvida e criou um conselho que perpassa várias administrações municipais, mirando nesse exemplo, foi criado um conselho com 27 entidades, incluindo a nossa São Paulo, que eu estava tentando lembrar o nome, foi convidada a participar, etc. Esse conselho foi desmontado na gestão Haddad e ele montou um outro conselho com 100 entidades que nunca funcionou direito. Tá? Simplesmente, na minha opinião, entre outras coisas, por ser grande demais. Né? Conselho com 100 entidades não funciona, na minha opinião. Poderia ser orientado isso para ciência e tecnologia? Indubitavelmente. Agora, a gente tem que ter a boa vontade dos governantes envolvidos nesse tipo de coisa para realmente criar conselhos representando a sociedade que possam perpassar diversas administrações. Isso é um pouco o exemplo da história da burocracia japonesa. Quer dizer, se isso acontecer, você cria a possibilidade de fazer isso. Muito difícil no contexto político brasileiro. Professor, falando sobre novos ambientes, de novos modelos, onde a gente pode estimular a prospecção e até substituir a palavra educação por aprendizado. Interdisciplinaridade. Como que a gente poderia mudar essa palavra? Competição, que eu acho que o senhor usou umas 2 ou 3 vezes, por uma palavra de colaboração. Criar modelos que possam favorecer a colaboração. E não mais aquele sentido de competição antigo ou à la Trump. Um novo modelo.
Olha, sem dúvida, a gente entende que a inovação, a educação de qualidade envolve necessariamente a interdisciplinaridade e a colaboração a cooperação entre diversos muitos agentes. Não existe mais no mundo de hoje inovação sem cooperação de diversas empresas, entidades, a universidade com o centro de pesquisa, com a indústria, que no Brasil é muito fraco, etc. e tal. Então, eu concordo com a sua preocupação e acho que a educação, em particular, é algo que se beneficiaria muito desse espírito mais colaborativo, de envolvimento de diferentes agentes nos processos de educação. Seja aqui na USP, sabe, dos alunos participarem mais fora de sala de aula, em aprendizagem no meio da sociedade, nas indústrias, né, nos vários campos da sociedade, né? Tá? Agora, quando eu falo de competição, é que eu entendo que o Brasil precisa competir globalmente. Tá? Eu não quero tirar o time de campo nisso. O Brasil tem que competir globalmente. Se não for eficiente e não competir, nós não conseguiremos o mínimo de progresso econômico que a gente ainda precisa ter para atingir bons níveis de qualidade de vida. Sem dúvida, o objetivo não é a riqueza por si só, é para alcançar uma boa qualidade de vida. Mas o Brasil ainda precisa avançar economicamente para poder desfrutar disso, na minha opinião. Professor James? Eu estava mais cedo conversando com o professor Adalberto e o professor Krieger sobre a questão de ambiente de negócios, né? O senhor tocou, esse assunto não esgota, né, pelo jeito. O senhor tocou a questão da agregação de valor, o professor Plonsky tocou na questão da inovação, né? Mas nada disso vai funcionar sem um empreendedor livre para atuar, né? E aí a gente se depara com uma realidade que o Brasil está lá na 130ª posição no ranking do Doing Business, por exemplo. Eu não sei se mudou, mas estava 178 um tempo atrás. Muito ruim. Com emaranhado legal, tributário, né? Uma série de dificuldades, quando ele devia ter, na verdade, muitas facilidades para ser um gerador de oportunidades, né? Então, assim, eu só estou trazendo essa reflexão para saber qual é como é que você vê isso, professor? Isso. Quem puder contribuir, né? Bom, o professor Plonsky citou uma coisa muito interessante que a gente acha que é absolutamente fundamental, é a de atrair e reter talentos. Quer dizer, não só educar as pessoas, mas você tem que reter os talentos no país e nas cidades que sejam polos de competitividade, de inovação, etc. Então, primeiro, isso é muito importante e no estudo que fizemos sobre a cidade, uma das componentes fundamentais foi esse. Como é que São Paulo pode ser uma cidade atraente? Não uma cidade que as pessoas queiram deixar para ir morar no interior, mas uma cidade onde as pessoas queiram vir para viver, prosperar e fazer coisas com qualidade, né? Fazer coisas boas. Então, isso é um fator importante. A cidade tem que ser atraente culturalmente, artisticamente e tal, até para reter os talentos. Eu acredito que o Brasil, e está acontecendo alguma coisa disso recentemente, o Brasil deveria, sim, imitar um pouco o Canadá, que tem legislação específica para atrair pessoas com alto grau de formação, com elevado grau de capacitação profissional. Tá? Hoje existe essa oportunidade no mundo da gente atrair pessoas e, por incrível que pareça, apesar do desemprego, acho que seria muito bom para o Brasil, tanto do ponto de vista de diversidade cultural, diversidade de pontos de vista sobre o mundo e sobre os negócios, atrair essas pessoas. Tem havido mudanças. A gente há muito tempo batalhou sobre a ideia de um poupa-tempo empresarial. Há poucos dias foi apresentado um programa do Estado de São Paulo
É uma espécie de poupa-tempo empresarial. Prometem que em 5 dias você poderá abrir sua empresa, que é acho que um avanço muito grande. Tem pesquisa internacional que diz que São Paulo é uma das, se eu não me engano, ranqueada como a 12ª cidade mais atraente para fazer negócios, pelo tamanho, pela competência tecnológica, pelo tamanho do mercado, etc. e tal. É difícil fazer negócio, é muito difícil, mas ela atrai por alguns outros aspectos que são interessantes. Então, a gente precisa batalhar muito. O poupa-tempo funciona maravilhosamente bem. Eu não sei se vocês... Eu renovei minha carteira de motorista em menos de 1 hora. E se tiver um poupa-tempo empresarial que funcione, é algo que avança muito nessa questão. Só complementando, notícia de hoje, do jornal de ontem, na gestão atual, foi criada uma Secretaria de Inovação e Tecnologia na Prefeitura. O secretário Daniel Annenberg é aquele que foi o responsável pelo poupa-tempo que o professor James acabou de mencionar, e já conseguiu reduzir o prazo, que era de 100 e tantos dias, que nessa métrica de doing business, um dos componentes é o tempo de abrir empresa. E se toma se toma São Paulo, e era 120 dias, alguma coisa dessa ordem de grandeza, já caiu substantivamente, primeiro fazendo uma separação entre atividades de risco e não de risco, se você vai abrir uma empresa. Em segundo lugar, usando exatamente a lógica do poupa-tempo, de você, vamos dizer assim, ter uma convergência, não é? Dos registros JUSESP e tantos outros. Então, o número que está no Jornal de Novo de hoje, de ontem, é de que, exceto para as atividades de risco, e com uma ou outra exceção, que como diz o Daniel Annenberg, né? Estamos inovando, então tem umas falhas ainda, que versão 2.0, etc., já caiu para alguma coisa como menos de 30 dias, e vai cair mais ainda, e vai chegar a muito poucos dias, porque não tem qualquer razão para demorar mais do que isso. Mas então isso será feito, que vai ser uma das questões. Há um esforço, eu acho que de melhoria da posição do Brasil nas métricas, né, que a gente, enfim, as métricas têm as suas limitações. Eu queria só chamar a atenção para um outro caso também de retenção de talentos, que eu concordo com o professor James, que é uma das coisas críticas, e que é Recife, né? Recife tem exatamente o Porto Digital, e que é um caso interessante, porque, como diz o Chico, né, o presidente do Porto Digital, Chico Saboia, ele diz, nós em Recife, né, do ponto de vista de ciência, tecnologia e inovação, nós somos a periferia da periferia. Ou seja, se o Brasil já é periferia no mundo, Pernambuco, Nordeste, é a periferia da periferia. Então, como é que você consegue ter uma referência internacional, que é uma área de inovação, né, com uma transformação social acoplada, que é a regeneração da Ilha Velha do Recife, né? Como é que você consegue fazer isso pela ciência, tecnologia e inovação, pelo empreendedorismo? Então, recomendo ver o caso do Porto Digital, para a gente ver casos positivos que nos inspiram, né? A gente não pode só ver os problemas gerais, tem que ver onde dá para fazer, onde foi feito, e, portanto, vamos ter mais casos desses aí. Bom, deixa eu só fazer 2 comentários. No meu caso, não é pergunta, são 2 depoimentos. A primeira é que eu estou envolvida no projeto Watson do Banco Bradesco, junto com software de CRM, para já transformar em inteligência de atendimento. Então, isso já está acontecendo agora, e é um planejamento do Bradesco Digital, que eu faço parte aí de uma equipe que eu estou implementando aí junto com o pessoal do Bradesco. O segundo depoimento que eu queria dar aqui é sobre a história das cidades. Estou envolvida em Smart City, alguns programas de cidades inteligentes, e realmente há uma participação social dos agentes sociais nesse processo, desde que você comece corretamente. E o grande desafio que a gente tem encontrado são entidades de credibilidade. A partir do momento em que você começa a criar
esse processo de transformar a cidade. Nós estamos trabalhando em cidades entre 150 mil e 200 mil habitantes. Não é megalópole, são cidades menores. E o objetivo é, sim, fazer transformação social. E há, sim, um cenário propício para se trabalhar, desde que a gente transforme a cidade de forma a ter agentes sociais com credibilidade. Obrigada. Então, vamos encerrar. Agradecemos o professor James Wright pelos vários esclarecimentos e abertura, o professor Felipe Durance dando a experiência da França, externa, e o professor Ari Plonsky por tudo a reflexão que foi feita e a sugestão, né, para a gente refletir. E convido o professor Adalberto Fischmann para fazer o encerramento. Tudo bem. Então, agradeço aos participantes, agradeço as perguntas, e nós temos muita lição de casa.